Olá, sejam todos bem-vindos à nossa apresentação do trabalho de conclusão de curso da Univesp, do curso de Engenharia da Computação. Meu nome é Edmar Cucinier da Silva, sou integrante do grupo e o tema do nosso grupo foi os aspectos éticos do uso de inteligência artificial em cidades inteligentes, uma análise do reconhecimento facial na segurança urbana. Tivemos a orientação da professora Juliana Orro Marques. Nessa tela, vemos os 8 integrantes do nosso grupo, que se apresentarão posteriormente. Bom, para darmos início, farei uma introdução, um contexto sobre o nosso trabalho. Atualmente, vemos o crescimento das chamadas cidades inteligentes, o uso crescente de tecnologias digitais para melhorar a eficiência dos serviços urbanos e da gestão pública. Esse tem sido um tema amplamente discutido pelos gestores públicos. Com isso, surge o uso da IA, da inteligência artificial em segurança pública, a aplicação de sistemas inteligentes no monitoramento urbano e na análise automatizada de dados em tempo real. Com isso, a expansão do reconhecimento facial tem sido uma ferramenta amplamente utilizada, a ampliação do uso de tecnologias biométricas em sistemas de vigilância e segurança pública. Porém, isso traz uma situação: o risco à privacidade e direitos fundamentais, debates relacionados à vigilância, proteção de dados e impactos sobre a liberdade dos cidadãos. Quanto aos nossos problemas de pesquisa, temos então os riscos éticos, as discussões sobre os limites do uso da inteligência artificial no monitoramento e também os seus impactos sociais, a questão da privacidade, coleta e processamento de dados biométricos que podem comprometer a proteção das informações pessoais. Temos também a vigilância em massa, o uso contínuo de sistemas de monitoramento capazes de acompanhar indivíduos em espaços públicos. E, por último, os direitos fundamentais, possíveis impactos sobre a liberdade, igualdade, proteção de dados e também quanto à autonomia dos cidadãos. Meu nome é Hamilton, eu sou do Polo de Boa Esperança do Sul e agora vou apresentar o objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é analisar, com base em estudos científicos, os aspectos éticos relacionados ao uso da inteligência artificial nas cidades inteligentes, principalmente na utilização do reconhecimento facial em sistemas de segurança urbana. A ideia é entender os benefícios dessa tecnologia para a segurança da população, mas também discutir questões importantes como privacidade, vigilância e respeito aos direitos dos cidadãos. Nos objetivos específicos, buscamos compreender como a inteligência artificial está sendo utilizada nas cidades inteligentes, especialmente em sistemas que ajudam no monitoramento urbano, na melhoria dos serviços públicos. Também analisamos com o reconhecimento facial, procurando entender como essa tecnologia funciona e de que forma ela vai sendo aplicada na segurança urbana e na vigilância de espaços públicos. Outro ponto importante foi investigar os riscos relacionados à privacidade, como o uso de dados biométricos sem consentimento, possíveis vazamentos de informações e a vigilância constante da população, por meio de câmeras de reconhecimento facial. Além disso, o trabalho procura identificar possíveis e erros de reconhecimento que podem gerar situações de discriminação ou afetar determinados grupos da sociedade. E, por último, avaliamos questões relacionadas à governança, à regulamentação e à Lei Geral de Proteção de Dados, destacando a importância da transparência e da proteção das informações pessoais dos cidadãos. Olá, meu nome é Roger e eu sou do Polo de Alvinlândia. Eu vou falar sobre a fundamentação e o conceito de cidades inteligentes. Esse tema vem crescendo muito desde a década de 90. Mas o que torna uma cidade inteligente? Não é apenas a tecnologia, e sim como ela pode integrar pessoas e instituições para promover qualidade e sustentabilidade. Nessa parte, vamos conectar 3 pilares: o reconhecimento facial, inteligência artificial e segurança pública. Para que essa inteligência artificial funcione, utilizamos o modelo IA-IoT, que opera em 3 camadas. A primeira capta dados através de sensores e câmeras. A segunda gerencia esses processos e transforma eles em pacotes de dados. A terceira, que é o núcleo da inteligência artificial, ela vai analisar todos os dados em tempo real
E aí vai aplicar as técnicas de Machine Learning e Deep Learning, que permite que o sistema identifique padrões comportamentais e auxilie os gestores na tomada de decisões, isso em áreas de transporte e energia. Já no sistema pública, a IA atua mais como sistema preventivo e de auxílio. O reconhecimento facial é uma tecnologia que está cada vez mais presente no dia a dia. Hoje em dia é comum usar a biometria para atividades simples como desbloqueio de celulares, acesso a sites governamentais e até mesmo a sistemas mais complexos como os sistemas bancários. Esse avanço se estende como uma ferramenta para o uso da segurança pública. O reconhecimento facial ele destaca-se como uma tecnologia de alta eficiência. O processo envolve na captura da imagem, o mapeamento biométrico e a comparação imediata com o banco de dados. Reforça-se que sistemas automatizados utilizam o aprendizado de máquina para aprimoramento contínuo. Como eu já disse anteriormente, no campo da segurança pública, a IA atua como sistema preventivo. Essa tecnologia vai além da repressão, permitindo um monitoramento constante. Contudo, esse cenário traz alguns desafios. No Brasil, o uso dessas ferramentas cresce rapidamente, embora ainda careça de um arcabouço regulatório, que garanta total transparência e proteção à privacidade dos cidadãos. Olá pessoal, eu sou o Pedro Henrique Fernandes Siqueira, do Polo de Queluz, e hoje eu vou dar continuidade na fundamentação do nosso trabalho. Começando aqui por uso de IA na segurança pública. Na segurança pública, a inteligência artificial passou a ser utilizada em sistemas de monitoramento urbano, permitindo acompanhar atividades em espaços públicos por meio de câmeras e tecnologias inteligentes. Esses sistemas auxiliam na prevenção de crimes ao identificar comportamentos suspeitos e analisar informações em tempo real, apoiando as ações das forças de segurança. Com o avanço da IA, tornou-se possível ampliar a vigilância urbana por meio de sistemas capazes de monitorar ambientes e processar grandes volumes de dados automaticamente. Além disso, a inteligência artificial pode contribuir para a maior eficiência nas ações policiais, auxiliando na análise de informações e na tomada de decisões relacionadas à segurança pública. Agora, passando para aspectos éticos, um dos principais debates éticos relacionados ao reconhecimento facial envolve a privacidade. A coleta e o processamento de dados biométricos podem comprometer o controle das pessoas sobre suas próprias informações pessoais. Além disso, o uso constante de câmeras e sistemas inteligentes amplia a vigilância em massa, permitindo o monitoramento contínuo da população em espaços públicos. Outro ponto importante refere-se à discriminação. Estudos apontam que sistemas de reconhecimento facial podem apresentar falhas na identificação de determinados grupos sociais, gerando possíveis injustiças e desigualdades. Dessa forma, o uso dessas tecnologias também levanta preocupações relacionadas aos direitos humanos, especialmente quanto à liberdade, igualdade, privacidade e proteção de dados dos cidadãos. Agora, falando um pouco sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais, incluindo dados biométricos utilizados em sistemas de reconhecimento facial. A legislação também garante maior transparência no uso das informações, permitindo que os cidadãos saibam como seus dados estão sendo coletados e utilizados. Outro ponto importante da LGPD é a autodeterminação informativa, garantindo que as pessoas tenham maior controle sobre seus próprios dados pessoais. Além disso, a lei prevê o direito de revisão de decisões automatizadas realizadas por sistemas de inteligência artificial, buscando reduzir riscos e possíveis impactos sobre os indivíduos. Obrigado. Oi, meu nome é Diego, sou do Polo de Araçatuba e eu vou falar sobre a metodologia usada nesse trabalho de conclusão de curso. Nesse trabalho foi adotada uma abordagem bibliográfica qualitativa, exploratória, adequada ao objetivo de analisar os aspectos éticos do uso da inteligência artificial em cidades inteligentes, especialmente no reconhecimento facial aplicado à segurança urbana. O levantamento bibliográfico foi realizado inicialmente no Google Acadêmico, escolhido por sua ampla cobertura de produções científicas nacionais e internacionais. Para a busca dos materiais, foram utilizadas palavras-chave relacionadas à inteligência artificial, reconhecimento facial, ética, privacidade, vieses algorítmicos, governança e segurança urbana, combinados por operadores booleanos para refinar os resultados. Em seguida, foram aplicados critérios de inclusão e exclusão. Foram priorizados trabalhos diretamente relacionados ao tema,
publicados preferencialmente nos últimos 10 anos e com acesso ao texto completo. Estudos sem relação direta com os objetivos da pesquisa foram descartados. O processo de seleção ocorreu em etapas. Inicialmente foram identificados 36 artigos por meio da análise dos títulos. Após a leitura dos resumos, 14 trabalhos foram considerados relevantes para compor a base principal da pesquisa. Posteriormente, a revisão foi ampliada com artigos adicionais encontrados nas bases Cielo e Scopus, permitindo contemplar dimensões complementares do tema. Todo o material selecionado foi lido integralmente para extração e categorização dos principais argumentos. Por fim, durante a elaboração do trabalho, foi utilizada a ferramenta ChatGPT com apoio à organização das ideias, realização textual e aprimoramento da coesão entre os tópicos, mantendo a responsabilidade dos autores sobre o conteúdo final. Meu nome é Alexandre Duarte de Camargo. Neste vídeo, apresento os resultados da nossa pesquisa sobre aspectos éticos do uso da inteligência artificial em cidades inteligentes, com foco no reconhecimento facial na segurança pública. IA e reconhecimento facial. A literatura mostra que a inteligência artificial tem papel central nas cidades inteligentes, especialmente integrada à internet das coisas. Nesse modelo, câmeras e sensores coletam imagens, enquanto a IA processa os dados para identificar rostos em tempo real. No Brasil, o programa Smart Sampa conta com cerca de 50 mil câmeras e já auxiliou milhares de prisões. Arcabouço normativo. Apesar do avanço da tecnologia, ainda existem lacunas regulatórias. A LGPD protege dados biométricos, mas não há lei específica para o reconhecimento facial na segurança pública. Por isso, tramita no Congresso o projeto de lei número 3069/2022, que prevê validação humana antes de decisões baseadas exclusivamente nesses sistemas. Riscos: imprecisão algorítmica. A pesquisa identificou 2 tipos de erro: o falso negativo, quando um suspeito não é reconhecido, e o falso positivo, quando uma pessoa inocente é identificada como suspeita. Em Sergipe, em 2024, um homem foi abordado injustamente após uma falha do sistema. Esses erros podem gerar constrangimentos e violação de direitos. Vieses algorítmicos. Outro problema são os vieses discriminatórios. Um estudo mostrou que sistemas de reconhecimento apresentam taxas de erro muito maiores para mulheres negras do que para homens brancos. Isto ocorre porque muitos algoritmos são treinados com base de dados pouco representativas, podendo reproduzir desigualdades já existentes. Governança e accountability. Também identificamos desafios relacionados à responsabilização. Muitas empresas não permitem auditorias independentes e órgãos públicos nem sempre divulgam dados sobre erros das abordagens realizadas. Sem transparência, torna-se difícil contestar decisões automatizadas e responsabilizar os envolvidos. Em síntese, o reconhecimento facial já faz parte das cidades inteligentes brasileiras, mas seus riscos, como falhas técnicas, vieses e falta de transparência, exigem atenção. Esses foram os principais resultados da nossa pesquisa. Muito obrigado. Olá, meu nome é Luana e eu vou apresentar a conclusão desse trabalho. A partir da análise dos artigos, foi possível identificar que a inteligência artificial e o reconhecimento facial trazem benefícios importantes para cidades inteligentes e para a segurança pública. Entre esses benefícios estão o apoio ao monitoramento urbano e o auxílio na identificação de pessoas procuradas, sejam essas pessoas desaparecidas ou foragidas da justiça. Por outro lado, os estudos também mostram que o uso de reconhecimento facial traz riscos relevantes, principalmente em relação à privacidade, ao monitoramento constante da população e na possibilidade de erros de identificação de pessoas. Além disso, os artigos indicam que esses sistemas podem reproduzir desigualdades já presentes atualmente na sociedade. Um exemplo retirado desses artigos foi algo que ocorreu no Brasil em 2019. Com o uso de reconhecimento facial, várias pessoas foram presas e a maioria dessas pessoas eram negras.
o que levanta preocupações sobre a presença de vieses algorítmicos nesses sistemas e o seu impacto sobre determinados grupos sociais. Outro aspecto observado foi a necessidade de uma maior regulamentação. Embora a Lei Geral de Proteção de Dados represente um avanço na proteção de dados pessoais e biométricos, ainda existem desafios em relação à transparência e à responsabilização em caso de erros ou uso indevido dessa tecnologia. Com isso, pode-se concluir que o avanço tecnológico precisa ocorrer de forma equilibrada com os direitos fundamentais do cidadão. Nesse sentido, a aprovação do projeto de lei 3069 de 2022 representaria um avanço importante para a regulamentação do reconhecimento facial na segurança pública, contribuindo dessa forma com regras mais claras e uma maior proteção. Por fim, esse trabalho não é contra o avanço tecnológico, mas sim defende a importância desse avanço ocorrer de forma ética e responsável, para que seus benefícios sejam utilizados de forma a não comprometer a privacidade e a liberdade da população. Para fechar, a pesquisa também aponta alguns caminhos que ainda podem ser aprofundados. O primeiro deles é a evolução da legislação. Como o reconhecimento facial lida com dados biométricos e pode afetar a privacidade e a liberdade das pessoas, ainda é importante avançar em regras mais específicas para o uso dessa tecnologia na segurança pública. Essas regras precisam deixar claro em quais situações o sistema pode ser utilizado, como os dados serão armazenados, quem fiscaliza esse uso e quem deve responder quando houver algum erro ou uso inadequado. Também é importante garantir que existam formas de contestar uma identificação incorreta. Outro caminho é a realização de novas pesquisas. Como nosso trabalho foi desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica e documental, estudos futuros podem complementar esta análise ouvindo cidadãos e profissionais da segurança pública. Isso ajudaria a entender como essa tecnologia é percebida na prática, quais benefícios ela realmente traz e quais dificuldades aparecem no uso cotidiano. Também seria interessante comparar experiências de outros países para avaliar quais medidas poderiam fazer sentido no contexto brasileiro. Por fim, é preciso continuar investigando os vieses algorítmicos. Sistemas de reconhecimento facial podem apresentar resultados diferentes dependendo da qualidade e da diversidade dos dados utilizados no treinamento. Por isso, futuros estudos podem buscar formas de reduzir erros e evitar discriminações, principalmente porque uma identificação incorreta não é apenas uma falha técnica, ela pode gerar consequências reais para a pessoa envolvida. Esses pontos mostram que o tema ainda precisa ser acompanhado de perto, já que a tecnologia continua evoluindo e seus impactos também podem mudar ao longo do tempo. Com isso, encerramos nossa apresentação. Em nome do grupo, agradeço a nossa orientadora, Juliana Marques, pelo apoio e pela orientação durante o desenvolvimento deste trabalho. Agradecemos também à Univesp e a todos que contribuíram para essa pesquisa. Muito obrigado pela atenção.